Avancini, que prazer que a gente tem de estar com você numa super exclusiva aqui no Bike é Legal, nos novos tempos de quarentena, todos nós aqui enjaulados, mas, puxa, bastante contentes de poder conseguir continuar produzindo. Prazerzaço falar contigo, o lado bom, né? Pelo menos a gente tem esse privilégio hoje de poder conversar praticamente cara a cara, né? E passar por um momento desse que talvez há uns 10 anos atrás seria muito mais complicado, muito mais difícil. Você acha que isso vai perdurar, essa forma da gente estar se relacionando bastante fortemente via internet, bastante caring for other people, sabe? Assim, eu tô aqui preocupada com você, com seus familiares e vice-versa. Eu acho que isso, de uma certa forma, o contato virtual ele afastou mais as pessoas, né, nos últimos anos. E agora, o contato virtual ganhou um valor diferente porque é a única maneira, né, de você se comunicar com as pessoas. Então, acho que valoriza mais aqueles momentos que às vezes a gente deixava passar despercebido, sabe? No almoço com a família e tal, aquela coisa que era meio que rotineira, que agora a gente não tem mais. Poxa, tem um valor diferente. E eu acho que muita gente tá se redescobrindo, né, ou se reavaliando em relação ao uso do tempo, né, no que eles jogavam mais atenção, mais energia, e enfim, acho que é um momento que vai gerar muitas mudanças em várias áreas aí, tanto para coisas, principalmente para coisas positivas, eu diria. Como é que tem sido a sua rotina de treinamento? Eu sei que você está treinando nas suas trilhas especialíssimas, tomando altos cuidados até para não se acidentar. Dá para brincar de uma maneira assim, um pouco mais assim, arrojada? Como é que você está na tua rotina? Então, Renata, eu tenho treinado razoavelmente bem. Primeiro que eu me sinto super motivado nessa época de quarentena. Tinha muito tempo que eu não tinha tanto tempo para trabalhar e isso me anima demais. Não sei quando que eu volto a competir, mas estou animado para esse dia futuro. E tenho mudado bastante a minha rotina de treinamento, tenho feito mais coisas indoor. Então, todo o trabalho que eu fazia de recuperação ou de volume em estradas, fossem estradas de terra ou estradas, né, ruas e rodovias, eu substituí por rolo. Trabalho de academia eu sempre fiz muito, mas eu tenho feito muito rolo e tenho treinado de mountain bike, só na reserva que eu moro colado. E aí, onde eu tenho treinado mesmo, são nas pistas de cross country que eu tenho aqui em Petrópolis. Eu tenho 3 locais, são mais voltados para o cross country mesmo, e são locais que não estão recebendo pessoas e tudo mais, estão fechados também. E eu tenho conseguido fazer os treinos um pouco mais intensos fisicamente nessas áreas. Acaba que são áreas que a velocidade média é mais baixa também, então o risco de acidente sério é muito baixo. E pela distância das competições também, eu não tenho aquela necessidade de querer expandir os meus limites técnicos, né? Então, assim, não sou imune, obviamente, a quedas e acidentes, mas também tenho uma boa noção do que é o meu limite, de quando que eu estou pilotando com uma boa margem de segurança. Bom, vamos falar de Tóquio 2020. Todo atleta que já estava com a vaga garantida, como é o seu caso, estava com todo um planejamento para chegar em julho, pá, tinindo. Aí fica aquela coisa, continua, não continua, parte do mundo em quarentena, outra parte ainda não, e o Japão mantendo a data. Aí, pum, caiu para exatamente daqui a um ano. Como é que você vê? Comenta um pouco sobre isso. Assim, eu tinha um planejamento extremamente bem feito. Eu fiquei muito feliz com como a gente construiu essa preparação, esse planejamento, toda a estratégia esportiva e logística para os Jogos Olímpicos. A gente conseguiu conciliar, né, todo o conhecimento, toda a parte técnica da Cannondale Factory Racing, da minha equipe de apoio, né, junto com o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, eu acho que isso é um motivo para a gente se orgulhar, a gente, digo, da bike,
eu fui o primeiro atleta que tinha todo o planejamento já definido para os Jogos Olímpicos, né? Desde passagens aéreas, enfim, onde que eu ia ficar, qual pousada, qual quarto na pousada, como que ia ser a alimentação lá, quais treinamentos em quais locais de cada dia. Então a gente investiu muito nisso, né? Desde 2018. Ano passado eu fiz um training camp no Japão de 2 semanas e meia, mais ou menos, reconhecendo alguns locais, testando algumas pistas para o período de treinamento, antes da abertura de Vila Olímpica. Enfim, a gente coletou muitas informações e foi muito produtivo. Então, isso não é algo que perde-se totalmente, mas, em parte, obviamente, mexe muito com a nossa capacidade de execução. Uma coisa que pouca gente se atenta é que a grande maioria dos contratos de atletas terminam no final de temporada olímpica. Isso é um protocolo muito comum. É um contrato de quase todo mundo, a partir de 31 de dezembro, aberto. Isso é uma primeira coisa para ser considerada pelos atletas, né? Tem os Jogos Olímpicos, mas como que, no caso do mountain bike, você depende muito da sua equipe, né, para o desenvolvimento, para acompanhamento ao longo da temporada, isso é um primeiro impacto. E aí entra também toda essa parte de reavaliação dos jogos. O meu lado pessoal, como eu te disse, eu me sinto bastante tranquilo em relação à preparação minha pessoal. E tem um outro lado também que, olhando para os meus últimos, pelo menos aí minhas últimas 3 temporadas, foi sempre crescente, aliás, né, desde que eu entrei para a Elite, mas de forma mais visível, os últimos 3 anos principalmente, foram sempre crescentes e eu nunca baixei muito o meu nível. Esse ano eu comecei muito bem também, tinha tudo para fazer uma temporada ainda melhor do que as temporadas passadas, e acredito que se eu voltar a competir, isso vai acontecer. Então, assim, tem esse lado também histórico, né, de histórico meu. Acho que quanto mais para frente, eu ainda estando numa idade razoável, né, como eu estou, na idade ali que talvez seja a maturidade biológica, melhor assim, acho que eu tô com 31, recém-completados. Ano que vem, pós-jogos, pré-jogos, estarei com 32 recém-completados. Até 33, 34, talvez quando eu comece a estabilizar para decair. Então, tem esse lado também, mas impacta muito. Quando você vai avaliar o esporte como um todo, o quanto que isso pesa para um atleta de elite, é um impacto enorme. Você mudar um ano não é só as questões, enfim, das missões olímpicas, né? Mas o investimento no esporte ele muda muito de um ano para o outro. E é um ano que a gente se prepara para isso, né? O ano de ressaca olímpica, que a gente chama. Então, nas modalidades olímpicas, é sempre um momento de reinvenção. Você tem que realinhar certas coisas na sua carreira, que você tem que aceitar que o esporte vai ser ligeiramente diferente. Você não vai ter uma atenção tão espontânea, você vai ter mais liberdade, por outro lado, também. E agora, de repente, esse ano que todo mundo já projetava com uma visão, com uma atitude, mudou, virou o ano olímpico. E o ano olímpico virou um ano que a gente não sabe o que é ainda. A gente não sabe se é um ano sabático, se é um ano que a gente vai competir todo final de semana durante 2 meses. Ainda é muito incerto o que vai acontecer nessa temporada, né? Considerando principalmente os grandes eventos. No caso do mountain bike, não é somente a data dos Jogos Olímpicos que é importante a gente saber. Agora a gente sabe que é em julho do ano que vem, beleza. Mas no mountain bike nós não temos parâmetros de performance, claro. Então, assim, é diferente de um corredor, é diferente de um nadador, é diferente de um ciclista de pista. E dos dados de treinamento, ele já sabe de forma muito aproximada o nível competitivo dele. No mountain bike, você tem os parâmetros ali de números e tudo mais, mas você precisa estar na pista contra os caras. Você precisa ver como que teus adversários estão competindo, qual é o estilo deles, onde que eles estão fazendo bem, onde que eles não estão fazendo bem. Então, depende muito de como vai ser a nossa estrutura de calendário até lá. Porque a gente precisa ter essas competições juntos,
entre os principais contenders ali, isso é de extrema importância no caso do mountain bike. E até então a gente não sabe quantas Copas do Mundo nós teremos em 2021 e quantas nós teremos em 2020, né, nessa situação atual. Vamos falar um pouquinho especificamente de alguns atores, né? Você já até comentou que você está no seu 31, ano que vem você vai estar com 32, e você está, segundo você imagina, eu acho que você vai mais longe, você está naquela, você sobe, 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 pum, plana, né? Tá gravidade zero, indo muito forte, desfrutando o topo da carreira. Especificamente o Nino Schurter e o Van der Poel, um mais velho e outro mais moço. Como que você imagina na carreira deles esse recesso, o que for, essa quarentena, o que você imagina nesse momento? Bom, eu acho que impacta muito para eles por esse lado, por eu conhecer um pouco de como é o background de trabalho deles, né? O Nino, ele é um cara que vem de uma escola extremamente desenvolvida, porém extremamente científica. A escola suíça de treinamento foram os primeiros, né, a realizarem um trabalho mais científico no mountain bike. É, eles têm um protocolo muito mais fixo. Então, acho que no caso deles, isso impacta demais na questão realmente de quebrar o protocolo, de ter que reinventar, de ter que se adaptar a uma nova realidade. Acho que isso pode impactar bastante, porém é um cara extremamente experiente, com muita gente experiente à volta dele. Então pode ser que isso aconteça ou pode ser que não. Mas é muito desafiador para ele. Se o cara conseguir contornar isso, ele fez um trabalho muito, muito bom nos bastidores com o time dele. Mas eu acho que é um grande obstáculo para ele passar. No caso do Van der Poel, é um atleta diferente, né? Um atleta mais novo e que vem numa ascensão muito acentuada aí nos últimos anos, e foi expandindo para as outras modalidades, né? Já era um fenômeno do ciclocross há 5, 6 anos atrás, e aí foi crescendo, começou a competir no mountain bike nos grandes eventos, começou a chamar um pouco mais de atenção, até que ano passado ele finalmente deu uma subida de nível e foi a última modalidade onde ele teve resultados, grandes vitórias, né? Ele tinha vencido já no ciclocross tudo, tinha vencido já no ciclismo de estrada algumas coisas bastante expressivas, aí no mountain bike foi a última modalidade que ele conseguiu conquistar uma vitória. E o que eu conheço dele é que ele é um cara com um sistema de construção de performance extremamente protegido. Então ele tem um corpo de staff muito, muito grande, muito profissional e muito fechado. Ele é um cara extremamente voltado a performar. Então ele não dá muitas entrevistas, a rotina dele pré-prova e pós-prova é muito mais protegida. E acho que para ele quebrar um plano de longo prazo, a única entrevista que eu vi dele era que ele se sentia desolado por ter quebrado um plano de 4 anos, que agora foi tudo por água abaixo. E eu acredito, pelo pouco que eu tenho de contato com ele, assim, né, a gente conversa, ele é um garoto, assim, muito, muito imaturo como pessoa, é um garotão mesmo, mas como profissional ele é extremamente desenvolvido, é quase que uma aberração feita em laboratório, assim, como atleta o cara tá num nível muito, muito alto. Já tem um conhecimento, uma capacidade de leitura de corrida, assim, formidável. E eu acredito que isso vai impactar muito ele. Acho que tirar as provas, ele é um cara que tem paixão por competir, compete muitas provas justamente por isso, e compete muitas provas bem ao longo do ano, porque tem uma paixão enorme por competir. Então, para ele é aquele tipo de cara que fez a linha no chão ali, cara, pode largar com quem for do lado dele, ele vai competir para tentar ganhar. E eu acho que quando você tira isso de um cara com essa personalidade, que é um vencedor de provas, né, é um impacto muito grande. Meio que perde um pouco a razão de viver do cara. Ele não é um cara que vive para promover o esporte, ele não é um cara que vive. Ele vive para competir, para ganhar essas provas. E ele foi criado dessa maneira. Eu acho que quando você tira isso de uma personalidade como a dele, pode trazer um impacto bastante grande. Mais uma vez, isso é só axiologia, isso é só a minha leitura como adversário deles, mas
Acho que os dois têm grandes desafios. Talvez o Van der Poel, isso pode se refletir de uma maneira, uma grande dificuldade de início, depois pode ser até um boost maior ainda, uma motivação maior ainda quando ele voltar a competir. Mas acho que os dois têm grandes desafios aí pela frente para lidar com essa nova realidade que a gente está passando. Tem algum ponto positivo, pensando em você, mas assim, se tem algum ponto positivo nessa mudança para 2021? Não, acho que pensando em mim tem um lado positivo de eu ter mais tempo para trabalhar. Isso para mim é importante, até porque em relação a Tóquio eu consegui me aprofundar muito em alguns detalhes. Então a gente conseguiu mapear mentalmente um percurso de uma prova. O trabalho que a gente está fazendo nessa parte de preparação mental é muito, muito acima de tudo que eu já fiz até aqui. Em outros detalhes também, na parte de equipamento, a gente fez muitos testes no começo de temporada, nos training camps desse ano, e eu evolui muito em relação a me tornar mais eficiente com o equipamento. Quanto mais tempo eu tenho para desenvolver isso e para me alinhar com isso, melhor é para um grande evento, para um grande objetivo. Então, assim, considerando a minha característica vamos falar, de ser trabalhador, quanto mais tempo eu tenho para trabalhar, em teoria, melhor é. Então, acho que esse é o ponto mais positivo que eu tiro com esse adiamento para 2021. Vocês já testaram a pista? Como ela é? A pista é muito diferente. Uma das coisas mais legais assim que eu pude perceber quando eu fui para esse training camp e participei do evento teste também, foi uma sensação de, enfim, acho que eu viajei para o lugar, foi a viagem mais longa que eu já fiz, um lugar mais longe da minha casa, e foi onde eu encontrei o terreno e o clima mais semelhante à minha casa. Então, isso foi bastante interessante para mim, em relação à quantidade, à composição do terreno em Tóquio. É muito, no circuito de Izu, é muito próximo à minha região, onde eu moro, onde eu treino. Então, isso é legal, é uma coisa que não deixa de trazer uma certa dose de motivação, de confiança, porque enfim, é um ambiente onde eu, imediatamente na primeira volta, já me senti razoavelmente confortável. Então, deixa de ser aquele primeiro impacto que me assusta um pouco. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o que não te assusta também não te deixa tão em alerta, mas isso, óbvio, que eu tomo certos cuidados. E aí a gente fez uma metragem bastante detalhada do percurso e eu comecei a construir uma espécie de réplica em um dos locais que eu treino aqui em Petrópolis, com uma situação de clima, de exposição a sol e áreas fechadas e tal, muito próximas, alturas de pedras, tipo de terreno. Então, tive essa sorte de naturalmente conseguir um lugar assim, de ter a possibilidade de trabalhar num lugar assim, e é bem legal, assim, eu poder treinar toda vez que eu chego ali naquele circuito e tal, que eu começo a rodar, eu consigo me conectar muito com um lugar que está a meio mundo de distância. Isso é bem interessante. Nossa, uma pista cross-country aqui no Brasil, parecida com a de Tóquio, essa eu quero conhecer, ainda mais porque é na casa do Avancini, Petrópolis, Rio de Janeiro. Bom, nosso papo tá longo e nós vamos ficar por aqui. No próximo capítulo, o Henrique Avancini ainda vai falar sobre Copa do Mundo, o calendário internacional, como na opinião dele poderia ser o calendário aqui no Brasil, as vantagens que ele tem por causa de ser brasileiro e ainda uma questão muito delicada, doping. Como será que a UCI está lidando com os testes antidoping em plena quarentena mundial? Bom, tudo isso fica para um próximo vídeo que você não pode perder. E já falei, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Pegue esse link e mande lá na sala de Zap Zap dos seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e nos seguir lá no Instagram. E também faço um convite para você. Siga-me nas minhas redes sociais. Renata Falzoni no Instagram, Facebook Figura Pública e também no Twitter. Eu tenho feito uma live por dia nesses tempos de quarentena. 22h10, 10h10 da noite. Valeu? Então já sabe, né? Vambora? Ficar em casa.